Boa noite, queridos. Boa noite. Mais uma vez estou aqui. Agradeço a Deus sempre pela oportunidade. Fico feliz que vocês estão aqui. Escolheram começar a semana agradecendo a Deus, aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Isso é o nosso objetivo, né? Aprender sobre Deus, declarar que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. A mensagem de hoje é uma mensagem muito conhecida por todos nós. Quando minha vozinha era criança, eu acho que ela escutou essa mensagem. Ela ouviu dizer que Jesus ia voltar. Amém. E Ele vai voltar. E é sobre essa doutrina que nós vamos falar essa noite. E uma doutrina bíblica, para ela ser fundamentada, ela precisa de textos bíblicos. E só a doutrina da volta de Jesus, existem cerca de 300 textos falando a respeito da volta de Jesus. O quanto você já estudou sobre esse tema? Quanto você sabe sobre esse assunto? Hoje nós vamos responder pelo menos 3 perguntas. Como Ele virá? Para que Jesus virá? E quais as consequências da volta de Jesus? E eu quero começar com um texto muito conhecido por nós, uma promessa linda, que está lá em João, capítulo 14, versos de 1 a 3. E diz assim: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia. Existe um lugar preparado para aqueles que servem a Deus, para aqueles que buscam a Deus. Essa semana nós passamos ali uma semana de oração. Por vários dias nós podemos ali na igreja central, e foi uma semana maravilhosa. E em algum momento o pastor comentou: como será o céu? Existe tanta coisa que a gente gosta de fazer aqui, e a pergunta é: será que vai ter no céu? Será que vai ter futebol no céu? Será que vai ter aquela comida que a gente gosta lá no céu? A gente espera que tenha várias coisas que a gente gosta lá. Mas ainda assim, a palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagine, nós vamos para um lugar e pensamos em várias coisas boas, porque é o céu, um lugar perfeito, um lugar que habita paz e justiça. E a palavra do Senhor está dizendo que a nossa capacidade humana de pensar, de raciocinar, não é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para esse povo que vai estar lá. Será que é bom? Será que vai ser bom? A gente não consegue nem imaginar. Mas a palavra de Deus diz que será maravilhoso e será uma surpresa muito agradável. Então nós vamos à primeira pergunta: como será a volta de Jesus? Mateus 24, versículo 27. Mateus 24, versículo 27, e diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Imagine o céu fechado, quando o relâmpago risca o céu. Será que só uma pessoa vê? Será que é só um grupo que está aqui à esquerda da igreja que vai ver? Ou será que é só o grupo da esquerda que pode ver o relâmpago riscando o céu? A
A palavra diz como um relâmpago, sai de um canto para o outro, do ocidente para o oriente, e todos veem. Assim será a volta de Jesus. Não existe nada de escondido, não existe nada de secreto. O nosso Deus é um Deus de luz, um Deus que faz as coisas claras, com entendimento, com sabedoria, com lógica. Não tem nada de secreto, não tem nada de escondido nas coisas de Deus. Apocalipse 1,7 confirma esse conceito. Olha o que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Quantos olhos verá ele? Todos. Se todo olho verá, que história é essa de dizer que a volta de Jesus, o momento do arrebatamento, ele é secreto? Infelizmente, alguns dos nossos irmãos de outras denominações têm uma compreensão equivocada sobre o assunto. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a volta de Jesus será um evento literal. Ele vai acontecer de forma real. Um evento que ele é visível e que ele é audível. Jesus virá de forma pessoal. É o que a Bíblia ensina. O que muitas vezes eles entendem é por textos fora de contexto, e eles têm essa ideia que haverá algum tipo de arrebatamento secreto. Mas a gente vê que a Bíblia não ensina isso. O que passar disso aqui é forçação de barra. O texto ensina: Jesus vai voltar? Vai. Você vai ver? Vai. Vai ser literal a volta dele? Vai. Vai ser pessoal? Vai. E ele vai aparecer no céu. Isso que a Bíblia ensina. Segunda pergunta: para que Jesus virá? Mateus 16, versículo 27. Para que Jesus virá? Amém? Amém. Mateus 16, 27. Para que Jesus virá? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai e com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Para que Jesus virá, queridos? Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem vem? Jesus vem. Para quê? Para retribuir. Há quem vai ter uma retribuição negativa? Sim. Há quem não vai aceitar. Então o prêmio deles é um. Mas há um povo que vai aceitar. O prêmio desse povo é outro. E por isso que a palavra diz: cada um segundo as suas obras. Mas quando vai ser isso? Quando ele voltar. Porque quando morremos, estamos descansando no pó da terra. Não existe essa história que eu morro hoje e estou na glória do Pai. A Bíblia não ensina isso para a gente. A Bíblia ensina que morreu, a gente descansa no Senhor e espera o dia da volta dele. E é nesse dia que ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12 confirma esse conceito. Olha lá, olhemos. Apocalipse 22, 12. Olha o que diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que tem na mão de Jesus? Galardão. O seu prêmio, o seu presente está na mão de Jesus. E quando que você vai receber esse galardão? É quando você morrer? É isso que a Bíblia está dizendo? Não. A Bíblia está dizendo que o seu prêmio, a sua recompensa, é quando ele voltar. E ele vai voltar. Mas é só nesse momento que nós receberemos
a nossa recompensa, quer seja boa, quer seja má. Não existe esse negócio de morreu, está na glória. A Bíblia não ensina isso. Mas infelizmente, como eu falei, nós temos alguns dos nossos irmãos espalhados em outras igrejas que têm uma compreensão equivocada do assunto. E eles acreditam, por um texto tirado fora de contexto, na verdade uma parábola entre o rico e o Lázaro, para defender a ideia de que existe um arrebatamento automático. Morreu, está na glória, está no seio de Abraão. Não. Isso é uma compreensão equivocada. E nós temos o dever de aprender sobre esse assunto para poder orientar. Então Jesus virá para quê? Para poder retribuir, cada um segundo as suas obras. Existe um prêmio, existe um galardão para cada um de nós. Quais as consequências da volta de Jesus? E aqui nós temos 4 pontos a ser observados. Quando Jesus voltar, nós temos os salvos vivos. Nós temos os salvos que estão mortos. Nós temos os ímpios que estão vivos. E nós temos os ímpios que estão mortos. Então, para cada categoria, para cada grupo desse, a Bíblia ensina algo a respeito. Quais as consequências para cada grupo? E os salvos vivos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, olha o que diz. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, 51 a 53. Amém? Amém. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha o que Paulo está falando: nem todo mundo vai morrer, mas é necessário que haja uma transformação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. O que vai acontecer com os salvos vivos na volta de Jesus? É o que a Bíblia ensina, uma palavra que se chama glorificação. É a cereja do bolo do cristão. O corpo, que era mortal e corruptível, será transformado. Chega de doença, chega de fraqueza, chega de angústia, chega de dor, chega de corrupção. Seremos revestidos de imortalidade. Deus vai transformar a cada um de nós. Seremos imortais. É essa a promessa para quem estiver vivo. Porque eu falei, tem 4 grupos. Esses são os dos vivos. Então, na volta de Jesus, os salvos vivos, é necessário que eles sejam transformados. Eles serão glorificados. Mas não precederão quem? Os mortos salvos. Olha o que diz sobre os mortos salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolados uns aos outros com essas palavras. O que vai acontecer com os mortos salvos? Eles ressuscitarão
primeiro. Então Jesus voltou. Antes de arrebatar os vivos salvos, primeiro ressuscita os mortos salvos. Porque Paulo diz, nós não precederemos a eles quem? Os mortos salvos. Então eles ressuscitam já glorificados. Não tem ninguém no céu, não tem ninguém na glória. A glória é na volta de Jesus, a glorificação é na volta de Jesus, a glorificação é quando você morre. Quando morre, está debaixo da terra, está esperando, está dormindo. E Paulo diz, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Mas o que o texto diz? Falou da primeira ressurreição, que é dos salvos vivos. Olha o que está escrito lá em João capítulo 5. João 5, versículo 28 e 29. Vai falar um pouquinho da ressurreição. João 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Nós vamos entrar aqui numa outra doutrina. Nós não vamos aprofundar nela, mas a gente percebe que a ressurreição ela é dividida. E a Bíblia fala de pelo menos duas. A primeira, a ressurreição da vida, para quem aceitou Cristo, para aqueles que estão salvos. E a segunda, a morte. É para a morte, é para o juízo. Mas a primeira ressurreição dos que estão salvos, vejam bem, que é a ressurreição da vida. E olha o que diz Apocalipse 20, versículo 6. Vamos olhando os textos e chamando um texto para comprovar o outro. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte, quando, igreja? Na primeira ressurreição. Porque sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por quanto tempo? 1000 anos. Olha o que nós aprendemos sobre a doutrina da ressurreição. Haverá duas. Quem ressuscita primeiro? Os salvos. A promessa é essa. Então haverá duas ressurreições. Ninguém vai ressuscitar tudo junto. A palavra está dizendo que será separada essa ressurreição. E cada um terá o seu prêmio, cada um terá o seu galardão, conforme as suas obras. Tem gente que acha que vai ressuscitar todo mundo uma vez só. Todo mundo acha que isso é aquela bagunça, aquela desordem. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que será separado. Primeiro os salvos. E que lindo, né? Porque quem ressuscita primeiro não passa pela segunda morte, que é a perdição, é a aniquilação total, é o fim da existência. Então que a gente torça, caso a gente não esteja de pé nesse mundo para a obra de Cristo, que a gente esteja na primeira ressurreição, porque essa é a ressurreição dos salvos. Mas a palavra também fala dos ímpios que estarão vivos na volta de Deus, na volta de Jesus. 2 Tessalonicenses, vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Nós estamos falando agora dos ímpios que estiverem vivos. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus voltar, ainda vai estar de pé
alguns que não foram salvos. A palavra chama ele de quem? De ímpios. Mas quando Jesus voltar, esses ímpios que ainda porventura não morreram em consequência das 7 pragas, pela manifestação gloriosa de Jesus, eles morrerão. O que vai acontecer com os ímpios vivos? Eles vão morrer. E por fim, e o que vai acontecer com os ímpios mortos? Apocalipse capítulo 20, de novo. Apocalipse 20, versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? Quanto tempo? 1000 anos. Então, está claro, de acordo com a Bíblia, que nós teremos 2 ressurreições. A primeira, a ressurreição da vida, para aqueles que decidiram, para aqueles que confessaram que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. A segunda é a ressurreição do juízo. A segunda é a ressurreição da morte. A segunda é a ressurreição da perdição eterna. A segunda é para o fim da existência daqueles que não acreditaram, que não viveram a vida, levando em consideração a existência de Deus. Olha, nós entendemos agora o que vai acontecer com cada grupo de pessoas. E quem virá junto com Jesus? Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 31. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. E quando vier o Filho do Homem, quantos anjos? Todos. Por que todos os anjos? Os anjos reunirão todas as nações. Imagine, Jesus voltou e o primeiro prêmio é para aqueles mortos que estavam em Cristo. Eles ressuscitarão. Esse fim de semana fui buscar minha avó em Colatina, conversando com ela esses dias. Ela teve 8 filhos. Dos 8, morreram 2. Um recém-nascido e um com 8 meses. Sobrou 6. Aqui para minha mãe, minha tia, tem mais 4 vai para a Latina. Mas onde eu quero chegar? Quando o Senhor voltar e houver a ressurreição dos mortos, dos salvos em Cristo, eu imagino os anjos de Deus pegando os filhos que minha avó teve, que não pôde criar, falando: toma aqui, Dona Maria, você não criou eles aqui na terra, mas você vai ver eles crescer aqui no céu. É essa a promessa. Minha mulher, Rosana, também perdeu 2 filhos. A promessa se estende a todas as mães que não puderam criar seus filhos. Imagina os anjos. Toma. Termina de cuidar. E vai crescer lá no céu. E é por isso que existe esse período de 1000 anos. Imagine, quando passar 1000 anos, o mais jovem lá no céu terá quanto tempo? 1000 anos. Porque aquele bebezinho que agora cresceu lá no céu terá 1000 anos. Não é lindo? Quantas pessoas que nós perdemos, que nós sofremos, que nós choramos porque nós não podemos mais vê-las. E é nessa hora que nós cristãos achamos o maior conforto, que tudo que nós estamos fazendo aqui vai valer a pena. Nós vamos ter esse reencontro com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós amamos, viver experiências diferentes, coisas que nós não podemos viver por consequência do pecado desse mundo, nós viveremos na eternidade.
É essa a promessa. Você consegue imaginar? Como será isso? Quem é esse Deus capaz de promover esse tipo de encontro? Quem é esse Deus que tem tanto poder, que tem a vida em suas mãos? Você pode dizer, igreja, é o meu Deus. Quem é esse Deus? É o meu Deus, é o seu Deus. É essa promessa que nós estamos alicerçados. Então a gente tem que chorar aqui quando a gente tiver que chorar, podemos ficar tristes. Então derrame as lágrimas que você tiver que derramar aqui, porque lá no céu não vai ter mais nada disso. Porque a promessa de Deus é vitória, a promessa de Deus é vida, a promessa de Deus é felicidade eterna. Minha vozinha está com 90 anos. Ela teve um AVC uns 15 anos atrás. Aí tem uma dificuldade para se locomover, para andar, para movimentar a mão. Mas quando Jesus voltar, ele está dizendo que esse corpo corruptível, esse corpo que está fragilizado, ele será renovado com as forças de Deus, glorificado com as forças de quando a senhora era jovem. Mais do que isso, com as forças de Deus. É só Deus que proporciona isso. Não existe outro. Quando será a volta de Jesus? Mateus 24, 36. Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Talvez a gente fique pensando, por que a gente não sabe? E a explicação mais lógica é que, se talvez nós soubéssemos, nós iríamos retardar o nosso preparo. Como se a gente pudesse retardar o preparo, porque a gente não sabe o dia que Deus vem. Agora imagine o dia que eu vou. Será que quarta-feira eu vou poder entrar por essas portas? Será que eu estarei vivo? Até agora eu sei que estou, mas não posso afirmar que vou sair por aí. E é por isso que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, para que a gente se mantenha preparado, para que a gente busque o tempo todo, para que a gente não perca as nossas bênçãos, para que a gente possa viver essas promessas que está escrito nesse livro. Como me preparar, queridos? Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 36. Como me preparar? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Como você pode se preparar para esse grande dia, queridos? Orando, vigiando, buscando a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todo o seu amor, com todas as suas forças. É dessa forma. Deus fala o que vai acontecer e Ele te dá a instrução como você deve se preparar. Ninguém vai ser pego de surpresa. A escolha é pessoal, não é forçada. Vai para o céu quem quer. Se você não quiser, como dizem por aí, não tem problema, Jesus não vai forçar. Então, queridos, estejamos preparados, porque quando Jesus voltar, só teremos dois grupos.
os salvos e os perdidos, os preparados e os não preparados. E a gente já sabe o que vai acontecer com cada grupo, estando vivo ou estando morto. A escolha é quem? É de quem? É sua, é pessoal, não é forçado. Irmão, o evangelho é para quem quer, é para quem é tocado. O evangelho não pode ser imposto, ele não é obrigado a ninguém. Jesus nunca obrigou a ninguém. Nós não podemos também forçar os outros. A gente só prega e deixa o Espírito Santo trabalhar no coração de cada ser humano. É essa a proposta. Então pergunto: você está se preparando para esse dia? Uma pergunta que você vai responder para você mesmo. Você está se preparando para esse dia? Você tem buscado um entendimento a respeito do maior evento da história da humanidade? A palavra do Senhor em Malaquias capítulo 3 diz que Deus tem um dia preparado. O que Deus tem? Um dia preparado. E nesse dia preparado vai ter livramento. Como um filho que serve ao Pai, Deus vai livrar o seu povo. Mas nesse mesmo dia, a palavra me diz que esse dia será grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Que dia é esse? O dia preparado por Deus. Mas no hebraico, o termo que traduz a palavra terrível, também pode ser usada a palavra maravilhoso. Tem um sentido duplo. Então o grande e terrível dia do Senhor vai ser para quem? Para quem está perdido. Mas o grande e maravilhoso dia do Senhor vai ser para quem? Para quem está salvo. E sabe o que o Senhor diz lá em Malaquias? Que esse povo que teme, que esse povo que ora, esse povo que confia, esse povo que ama a Deus, que busca a Deus em todo o seu coração, o Senhor diz: para mim é particular tesouro. O que é isso, irmão? Eu fico imaginando, hoje eu estava pensando, existe coisa na nossa vida que a gente tem um apego, tem um carinho, quer seja uma roupa, quer seja um bem que você possui, quer seja uma fotografia, um algo que traz lembranças do passado, quer seja uma lembrança na sua mente. O que você faz com isso? Aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você quer cuidar, você guarda, você preserva, porque para você é um tesouro particular, você ama. E Deus está dizendo: olha, esse povo que me teme, que me busca, esse povo que ora, que confia, que espera, nesse dia que eu preparei, esse povo, para mim é particular tesouro. Quem é particular tesouro para Deus? Eu sou. Você é. A igreja do bairro de Fátima. Particular tesouro para Deus. E tem vaga, tá? Porque o baú de Deus é grande. Mas é para quem quer. Versículo 17 de Malaquias, versículo 18. Então diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E quando será esse dia? No dia preparado que Deus tem. Qual que é esse dia? A volta de Jesus. E eu tenho uma mensagem para você hoje. Se prepara. Não se prepara. Esteja preparado. Estude a palavra. Ore. Tema a Deus. Temer a Deus tem tudo a ver com a sua lei, guardar os seus mandamentos. E o Senhor diz: esse povo que me teme é particular tesouro, está guardado por Deus. Então não fique preocupado porque as coisas acontecem na sua vida,
por tantas misérias que a gente vê pelo mundo afora. Porque esse era o questionamento do passado. Cadê o Deus do juízo? Será que vale a pena servir a Deus? Tanta dor, tanta miséria, tanto sofrimento na minha vida. E o Senhor diz, esse povo me cansa dessas coisas. Mas Ele diz, tem um dia preparado. E qual é esse dia? É o dia da sua volta. É o dia do juízo. Tem um dia preparado. Então estejamos mais preparados. Vamos estudar a palavra. Vamos orar a Deus. Vamos confiar. Vamos buscar de todo o coração. Porque para Deus você é particular tesouro. Que Deus abençoe, meus queridos. Vamos ouvir o louvor final, Além do Rio Azul. Que você reflita na letra dessa música e possa declarar quem é o Deus da sua vida. Além
a igreja diz: amém. Amém. Existe um dia especial preparado para o povo de Deus. E é nesse dia vamos estar juntos para sempre com o nosso Deus, com as pessoas que nós mais amamos, com aquelas pessoas que perdemos e temos uma saudade que não dá para explicar. Mas nesse dia não vai ter choro, dor, não vai ter clamor. E para sempre estaremos reunidos com o nosso Deus, nosso Salvador, o nosso Senhor. Seremos imortais e viveremos felizes por toda a eternidade. Feche os olhos. Pai Santo, Deus querido, Todo-Poderoso, que bom, meu Deus, é aprender sobre a Tua Palavra e saber que a Sua breve volta se aproxima. Ó, que dia tão esperado por nós. Rever as pessoas amadas. Termos um corpo incorruptível, imortal. Subirmos nas nuvens ao Teu encontro e nunca mais nos separarmos. Que dia maravilhoso. E é só na Tua Palavra que encontramos conforto. É só nela que encontramos esperança. Não há outro lugar que possa acalmar, aquecer os nossos corações, senão em Ti, ó Deus. E é a Tua Palavra que nos ensina que podemos confiar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus de promessa. E o bom é saber que Ele é fiel e justo para cumprir todas. Que o Senhor abençoe essa igreja. Que o Senhor abençoe cada família representada. Que o Senhor toque em cada coração aqui essa noite. Que o Senhor traga conforto. Que o Senhor possa trazer a paz, a conformidade. Que o Senhor possa trazer esperança. Porque sabemos que existe um dia especial. E esse dia logo vem. Que o Senhor abençoe todos nós. É que eu te peço e agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês, queridos.